Nós estamos vendo esse lago no porão do açude. Lá está a parede. $100 m² de área coberta. Provavelmente uma profundidade média de 30 centímetros. Nesse lago não tem mais do que 100 metros cúbicos desse líquido. E nós estamos aqui onde seria a represa do açude. Estamos caminhando aqui na represa do açude. Nós estaremos aqui a 2 metros abaixo da lama de água, se esse açude tivesse com água. Nós chamamos de açude, mas também aqui se dá o nome de barreiro, que são pequenos açudes. Não existe menos de 2 milhões desses reservatórios. Vamos chamar de reservatório porque era a finalidade daqui, era uma forma de captar e armazenar água da chuva, mantendo uma reserva para quando acabar a chuva ter água para suprir a necessidade da vida, porque nós somos seres vivos de água doce. Então, essa água desapareceu daqui, não foi porque o animal bebeu, nem a planta que tirou, mas por vetores naturais, como evaporação. A gente vê que o céu não tem uma nuvem, a umidade do ar deve estar muito baixa, o solo seco ao redor da represa, tudo isso são vetores que vão concorrer para tirar essa água, porque a água é dinâmica e tem vários ciclos. A água tem vários ciclos e nós citamos alguns deles aqui. Então aqui nessa plantinha verde que nós estamos vendo aí, por algum momento teve água armazenada aqui da represa, provavelmente em 2024, e a umidade do ar é tão alta, a umidade do chão, porque esse solo aí é um solo de sedimentação muito rico, ele manteve a umidade suficiente para que com qualquer chuvinha fosse mantendo essas plantas vivas, essa grama. E nós estamos aqui para mostrar a relação que existe entre a água e os seres vivos. E aqui fora dos oceanos, nas terras emersas, que são os continentes, nós somos seres vivos de água doce. De água doce. Nós, seres humanos, comemos, bebemos e respiramos água doce. Por que bebemos? Porque no nosso sangue, na nossa massa, na massa encefálica do cérebro, existe mais de 80% de água. E se a gente beber água doente, nós vamos ter sangue e cabeças doentes. Então a água tem que ser água doce limpa, potável, como se diz por aqui. E falando em seres vivos que dependem da água, nós estamos vendo aqui o caminho da formiga. A formiga saiu do seu formigueiro, que está na parte alta, a parte seca. E nós não vamos caminhar em busca desse formigueiro, porque provavelmente teria 400, 500 metros de distância daqui. Mas nós queremos saber o que ela foi ver junto do lago. O que a formiga foi buscar ali? A formiga bebe água? Certamente não, porque a água que ela tira água da planta, das folhas verdes das plantas que ela coleta. Para levar para o seu formigueiro
e a maioria das espécies das formigas se alimenta de fungo que é fermentado, que é a fermentação dessas folhas verdes nas câmeras dos formigueiros. E mais a formiga veio aqui. Então aqui ela veio atrás de plantas verdes, a gente imaginava. Será que ela se prolongou além dessas plantas verdes na direção da água? Com certeza não, porque a formiga não é um animal aquático. E como a gente disse, ela tira a água que necessita no seu corpo a partir das folhas verdes, porque folha verde é água. 65% no mínimo das plantas verdes são constituídas de água. E a gente vê que aqui já não tem o caminho da formiga. Então ela simplesmente veio apanhar as folhas dessa gramínea, esse capim. E esse capim só existe porque existe alguma umidade aqui embaixo, no solo. E como a gente disse, isso aqui é um solo absolutamente fértil, que é solo de sedimentação que foi arrastado dos altos para dentro do açude, para assorear o açude. Provavelmente durante 80 anos, que é o tempo da existência desse açude aqui. Isso aqui criou um solo de sedimentação que com qualquer chuvinha que vem, ele fica úmido o suficiente para manter essas plantas, essas gramíneas verdes. Então, nós somos seres vivos de água doce e toda a água da terra veio ou vem de um regime de chuvas. E a chuva, como a gente sabe, a molécula de água H2O foi montada na atmosfera no estado gasoso. E a partir dali a água se condensou lá na atmosfera por conta da temperatura baixíssima. Porque a água se condensa entre 5 graus centígrados e 5 graus centígrados negativos. E lá formou-se as nuvens. E quando as nuvens estavam bastante pesadas, bem carregadas com água, saturada de águas, ela teve que se precipitar, ou seja, se desintegrar, fazendo a chuva acontecer. Essa é a linguagem que nós falamos aqui, é uma linguagem que todo mundo vai entender. Não vamos usar termo científico porque a gente sabe que a ciência é inacessível a 80% das pessoas da Terra. Essa ciência que o homem criou. Não é a ciência que foi criada por um ser onipotente, onipresente, onisciente, onipotente, que criou tudo a partir do nada, sobrenatural, e que o homem tem a essência desse ser sobrenatural. E por ter a essência desse ser sobrenatural, ele pode ser cidadão do universo, mesmo que a Terra se exploda. Mas para isso o homem precisa saber e conhecer essa qualificação de ser essência sobrenatural e tomar posse. Quer dizer, nenhuma informação que existe na chamada comunidade científica foi criada na Terra ou por acaso. Ela faz parte da informação universal, da própria criação do universo, quando não tinha nem tempo e nem espaço. Então essa ordem sobrenatural que criou tudo a partir do nada, o homem é o único ser vivo na Terra que tem parte dela se quiser e souber.
E nós voltamos aqui para esse lago. Vamos dizer que ele tenha 100 metros quadrados de área coberta por esse lixo líquido. A gente não pode ter nenhuma dúvida que tudo que está aí é lixo. Porque a gente está vendo lixo aqui ao redor e não tem a dúvida nenhuma que tudo aqui que tem nesse lago é mais de 70% de elementos químicos, físicos e orgânicos da terra. Não fazia parte da chuva. A gente está vendo aqui muito plástico. Isso é feito de petróleo. Tudo isso aí. Muito plástico. E hoje já existe microplástico até no cérebro humano. No leite materno. No sangue. A maioria das doenças hoje são consequência da presença do microplástico. Que certamente vai trazer danos incomensuráveis no funcionamento do organismo complexo do homem, principalmente, mas também de outros animais, mas no homem principalmente porque o homem tem um cérebro que hoje já chega a 1.500 centímetros cúbicos de massa encefálica, enquanto que as outras 16 espécies de hominídeos que desapareceram da Terra tinham uma massa encefálica menor do que 1.000 milímetros. Aliás, do que 1.000 centímetros cúbicos de massa encefálica, como é o caso dos primatas. Então a massa encefálica do homem é que faz a diferença do homem com relação aos outros animais. E por isso nós somos cidadãos do universo. Se tomarmos posse, porque tudo é uma questão de exercício, de saber e conhecer. Então voltemos ao lago. Esse pequeno açude, que provavelmente é um dos 2 milhões desses pequenos açudes que existem no semiárido nordestino. Aqui. Nós podemos dizer que aqui tem menos de 5% da sua capacidade de armazenamento. Porque a gente vê que à medida que a represa vai baixando, como isso aqui é uma bacia, as dimensões do lago vai diminuindo. Enquanto esse açude poderia armazenar, vamos dizer assim, cobrindo uma área de 100 por 100 metros, seria 1 hectare, 10.000 metros quadrados coberto por essa represa. Então se tiver 10.000 metros quadrados coberto por uma represa, se tiver 1 metro de espessura essa lâmina d'água, quando esse açude está cheio, são 10.000 metros cúbicos de água. E no momento não tem 200 metros cúbicos aqui. A profundidade aí na parte mais profunda não chega a 80 centímetros de profundidade. Enquanto que o lago a gente vê que tem uma média de 40 por 20, vamos dizer 80. 40 por 20 são 800 metros quadrados. Esse açude não tem 300 metros cúbicos de água. E o que tem aí é essa sopa. Tem cor, turbidez. E se alguém beber, vai sentir que tem um sabor estranho, em consequência da grande quantidade de matéria orgânica que está dissolvida aí. E a gente sabe que esse açude sangrou, encheu em 2024, porém em 2025 as chuvas até agora não chegam a 400 milímetros aqui. Significa dizer que todo esse líquido que está aí é consequência da chuva de 2024, quando ele esteve cheio e que ainda não foi embora a água.
E a gente sabe que essa água foge, como a gente já disse, desde o início e repete. Porque a água obedece a um ciclo. E a água não fica presa em canto nenhum. Pelo menos se não tiver uma obra hídrica capaz de manter essa água presa sem que ela fuja. Então ela vai fugindo sem que traga os benefícios para a vida. É muito importante a gente falar, mostrar esse exemplo aqui, que nós já mostramos outros exemplos sobre a incapacidade do homem em captar e armazenar água da chuva aqui. E a gente sabe que a chuva aqui tem um período muito curto, de no máximo 4 meses. Nós estamos já no mês de agosto de 2025. E aqui começou a cair chuva em janeiro de 2025. Só que são chuvas de baixa precipitação, esparsas. Ou seja, entre uma chuva e outra, mais de 20 dias. De modo que quando chegava a chuva, a água da segunda chuva, a água da primeira já havia desaparecido aqui pelos vários vetores que a gente citou aqui, que são naturais em se captar e se armazenar. Água no chão a céu aberto nesse clima do Nordeste é suicídio. Não tem como disponibilizar dessa água. Não se pode falar em reservatórios. No Rio Grande do Norte mesmo, tem metade dos reservatórios estão com menos de 20% de sua capacidade de armazenamento em 2025, nesse momento. Extraordinariamente, nós assistimos aqui chuvas recentemente. Para quem não sabe, essas chuvas são em consequência do esfriamento da água do Oceano Pacífico aqui do lado do nosso continente, América do Sul, numa área que traz o fenômeno chamado La Nina. E esse fenômeno La Nina, diferente do El Ninho, traz bastante chuva aqui para essa área da terra, o chamado semiárido nordestino. No tempo de La Nina, aqui pode cair 1000 milímetros de chuvas no ano. E seria um dilúvio. Enquanto que no tempo de El Ninho cai no máximo 300 milímetros. E esse ano, em 2025, até julho desse ano, não tinha La Nina nem El Ninho. E aqui caiu 400 milímetros. Porque o aquecimento ou esfriamento da água do mar tem tudo a ver com o clima da terra, porque o mar cobre 71% da superfície da terra. E lá está 97,3% da água da terra. Ou seja, resta menos de 2,7% de água doce na terra. Que seria o caso daqui se isso aí fosse água doce. Mas certamente não é água potável. Então nós estamos tentando fazer uma relação para que o homem entenda que ele teria competência já deveria ter capacidade e competência para armazenar água da chuva sem que ela fugisse ou virasse lixo como está aqui. Então enquanto nós temos 2 milhões de unidades desses pequenos barreiros, não tem água. Não há parte do ano, não tem água disponibilizada, ou seja, não tem reserva de água. E os seres vivos precisam de água todos os dias. É por isso que a gente diz, o homem come, bebe e respira água doce. E toda a água da terra foi formada por um regime de chuvas. Precisamos reduzir a duração desse vídeo para não se tornar cansativo. Mas nós temos que bater nessa tecla porque a gente está vendo que o homem está totalmente alheio à forma de disponibilizar de água doce aqui todos os dias para que a vida possa existir. E aí a gente está vendo a cor desse líquido que escorreu das partes altas
por conta das chuvas que caíram aqui. E sempre cai, todos os anos, no mínimo 300 milímetros. Que corresponde a 300 litros de água por metro quadrado, ou 300 milhões de litros por quilômetro quadrado. Imagina uma bacia hidrográfica desse rio, desse riacho, que é um pequeno riacho, que agora é riacho morto. Não teve água corrente no ano de 2025. Essa bacia tem 4 quilômetros quadrados. Aí de repente cai 300 mil metros cúbicos por quilômetro quadrado. Significa que caiu 1.200.000 metros cúbicos de água. Quando chove 300 milímetros aqui, caiu 1.200.000 metros cúbicos de água na bacia hidrográfica desse açude. E veja o lixo que chegou aí. Não chegou. O lixo aí foi criado no líquido que já existia aqui das chuvas de 2024. Isso não vai dar certo. Porque, como a gente disse, nós precisamos, os seres vivos aqui são seres vivos de água doce. E não de água salgada, como existe no mar. O mar tem muita água. Só que é uma água salgada, onde o ser humano não consegue beber. E há quem diga que pode dessalinizar essa água. E a gente sabe que para tirar 1.000 metros cúbicos, ou seja, 1.000 metros cúbicos de água do chão salgado, e aqui tem muitos poços tubulares que a água é totalmente salgada, mata até marimbondo. Para tirar 1.000 litros desse aí, para conseguir num processo de dessalinização muito dispendioso, caríssimo, que precisa de manutenção permanente, só aproveita 300 litros de 1.000 metros. Aliás, de 1.000 litros. Então a gente, de 1.000 litros que tira das entranhas da terra, água salgada aqui nessa área do Brasil, só se consegue aproveitar 300 litros depois de usar um processo de dessalinização que é importado, não é produzido no Brasil. É uma ideia provavelmente dos israelenses, também dos Estados Unidos. E o Brasil nada cria, ou pouco cria, muito mal copia e tudo corrompe. O brasileiro pouco cria, mal copia e tudo corrompe. Então é o caso da dessalinização absolutamente desnecessária, porque 300 milímetros de chuva, que é o mínimo que cai aqui, é um dilúvio que o homem não sabe captar e armazenar com segurança.